Boa tarde, professor Peter. Prazer enorme tê-lo conosco mais uma vez, né? Estamos aí na 7ª semana de inverno, organizada pela professora Fabiana, e sempre que ela vai fazer a programação, seu nome já entra de início na relação das pessoas a serem convidadas, né? E a gente fica muito feliz, né, por sempre ter o seu aceite para esse momento. Você está trazendo aí reflexões sobre a 5ª revolução humana, inteligência artificial do ponto de vista do programador. Então, nós acabamos de ouvir agora a palestra do professor Tiago sobre a inteligência artificial, aliás, emocional. Agora vamos para a inteligência artificial, né? E na artificial eu percebo que o homem não tem limites, né? E a gente não consegue acompanhar a evolução dessa inteligência artificial, viu? É uma coisa assim, impressionante, né? Mas agradecemos imensamente por você ter aceito o convite, e a partir desse momento o espaço é seu, tá? Câmera e microfones. À sua disposição, professor. Muito obrigado, quero agradecer a vocês pela oportunidade, porque informar as pessoas é muito interessante. E hoje eu trouxe uma coisa legal, uma coisa bacana para a gente, porque tem se falado muito sobre inteligência artificial, só que quase tudo que a gente imagina ou pensa já tem no Google. É fácil de pesquisar, né? Eu quis trazer alguma coisa inédita. Eu quis trazer alguma coisa que não tem no Google. Em alguns momentos, pelo menos 3 momentos, eu acredito que a gente vai conseguir, porque de tudo que eu pesquisei, em livros, inclusive, não tem, né? Então, é um material que, do começo, lá pelo meio e no fim, vai ter algumas surpresas. Por quê? Porque eu também quero apresentar a inteligência artificial do ponto de vista de um programador. Como nós, programadores, enxergamos tudo isso que está acontecendo. E, a partir das projeções positivas e negativas, como que a gente vê a nossa culpa, vamos dizer assim, nos próximos desdobramentos do que vai acontecer com essa 5ª revolução. E eu vou deixar para falar, fazer a minha apresentação, vou mudar um pouco a ordem das coisas, porque vai ter uma sequência e todo mundo vai entender depois. Eu vou falar sobre mim e sobre como eu comecei a me interessar por inteligência artificial. A seguir, depois de um primeiro momento, falar sobre quais são as 4 primeiras revoluções, né? Já que a gente está falando da 5ª revolução da inteligência, que é a inteligência artificial, eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre as primeiras 4. As primeiras 4 são as revoluções que se estudam na história. Embora a invenção da escrita não se considere, por todos os historiadores, como uma revolução em si, no nível da Revolução Neolítica, da Revolução Industrial, mas eu incluí ela. Então, a primeira revolução, a gente fazendo uma recapitulação, as revoluções humanas, a Revolução Neolítica, grande revolução que mudou a humanidade. A característica fundamental das revoluções é trazer transformações na humanidade toda, grandes inovações, e a Revolução Neolítica, certamente, que é a criação da agricultura, quando o ser humano fica sedentário, porque ele começa a plantar, ele começa também a criar animais, é a grande primeira revolução, que permite a criação de cidades, de grandes estruturas. Então, a propriedade privada começa, a gente pode dizer, na Revolução Neolítica, né? A segunda revolução, a invenção da escrita. Que invenção fantástica! E a gente pode dizer que a invenção da escrita é a grande precursora aqui das próximas revoluções, inclusive da revolução da informática e hoje da revolução da inteligência artificial que a gente está começando aqui a ter, né? Então, a segunda revolução, a revolução da escrita, iniciada há mais ou menos 5.000 anos, e a terceira revolução, a revolução industrial, e essa revolução é fundamental para todos nós, na esteira aqui da revolução da inteligência artificial, por causa que ela permite um grande número de criação de coisas que vão chegar nos transistores, nos microchips, e que vão permitir, então, a 4ª revolução, que é a revolução da informática.
embora, novamente, ela não seja considerada por todos os historiadores, por todas as pessoas, uma revolução no nível das outras, mas eu não tenho a menor dúvida que a revolução da informática, em várias ondas, numa primeira onda, lá por 1940, quando você começa a criar os computadores, pensando inclusive em guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a máquina de Turing, que analisava códigos, decifrava códigos dos alemães, né? Então, a revolução da informática, ela tem aí sua primeira onda. Na sua segunda onda, vamos colocar nos anos 70 nos Estados Unidos e nos anos 80 em outros países, que é quando os computadores chegam em casa. Eu tive o meu primeiro computador em 1989, era um TK3000, 8 bits, e eram computadores... Puxa, isso era uma onda maravilhosa, porque eu fazia parte de toda a turma que estava inserida nessa questão. Aí era um nicho, né? Então, aqui as 4 revoluções humanas, e a comunicação das pessoas se facilitou com a revolução da informática de uma forma incrível. Nós estamos vivendo a revolução da informática. Todas as pessoas que nasceram ali antes da existência da revolução da informática podem atestar seguramente que a informática é uma revolução de proporções tão grandes quanto as outras que estão aí, né? Então, a partir da revolução da informática, nós temos uma coisa interessantíssima, a conexão. A gente chama de conexão, né? Ela ainda está em processo e o impacto dela na vida das pessoas é tão grande que a gente lembra do mundo antes e depois dos computadores, do celular na mão. Tudo isso é revolução da informática. E a frase "estamos conectados" constitui um universo de reflexões, antagonismos, né? Porque, ao mesmo tempo que nós falamos que estamos conectados, a gente também pode pensar assim: em que medida nós estamos tão desconectados? O quanto nós nunca fomos também tão desconectados. Olha que interessante, né? Então, nem mesmo a ficção científica, em poucas décadas, se imaginava as pessoas com aparelho nas mãos, com todos os lugares, dentro de casa, em reuniões de família, encontros afetivos, né? Sem falar das implicações muito interessantes, que é o abismo entre o self, né, o que nós somos de fato, e a persona, o que nós aparentamos. Nunca houve uma cisão tão grande entre isso que nós somos e o que aparentamos a partir da criação da revolução da informática, com os perfis em redes sociais e tudo mais. Então, essa cisão também entre o self e a persona é uma das grandes marcas da revolução da informática. E essa criação de perfis e identidades nas redes sociais, a dissociação entre o self e a persona, a gente pode chamar também, pode seguramente dizer que é uma das causas do grande mal do século XXI, né? A depressão. A partir daqui, agora que a gente situou, foi um breve resumo sobre as 4 revoluções humanas, eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu sou Peter Leal, tenho graduação em administração, em história, sou pós-graduado em gestão de projetos, fiz meu ensino médio técnico em processamentos de dados na SPEI, Sociedade Paranaense de Ensino em Informática, e muito antes disso, eu já era programador. Então, eu iniciei em 1989, quando eu tive meu primeiro computador, um Apple II, fiz meu primeiro curso de programação também naquela época, né? E para aqueles computadores não tinha interface gráfica ainda, como Windows, como no Macintosh, tudo tinha que ser programado em linha de código. Então, obrigatoriamente, todas as pessoas dessa época que tiveram computadores tinham que também ser programadores, né? E aí você tinha 2 tipos de linguagem de programação. Uma linguagem de programação de alto nível, que eram as linguagens conhecidas como Basic, Pascal, havia Clipper na época. E se você quisesse entender, conseguir extrair mais capacidade da máquina, você tinha que programar numa linguagem de baixo nível, que era a linguagem Assemble. E aquilo dali era linguagem de máquina, né? Não era exatamente a linguagem de máquina, mas o Assemble era correspondente imediatamente, você tinha mnemônicos com correspondência imediata à linguagem de máquina. Então, eu queria fazer programações mais eficientes e boa parte das pessoas que eram programadores na minha época se viam obrigadas a aprender a linguagem de baixo nível, né?
E foi aí que eu me dediquei a aprender o Assembly Z80, e depois, quando chegou o padrão IBM, os computadores IBM de 16 bits, eu tive que aprender a linguagem Assembly x86, que o padrão x86, 286, 386, até chegar ao Pentium, e hoje nós temos aí o Core, né, as gerações atuais de computadores. Então, desde aquela época, eu venho programando, tive momentos, vamos dizer assim, tive ondas de programação, né, de momentos de programar em várias etapas do desenvolvimento das linguagens e do hardware dos computadores. Eu fiquei uns anos nunca fiquei um ano inteiro sem programar, mas fiquei uns anos programando pouco, só como, que é gostoso, eu era um hobbyista, né? E tem uma coisa muito interessante. A revista Micro Hobby, por exemplo, que eu era assinante, ela foi lançada inicialmente em 1983 para programadores de computador, né? Ela só tinha 2K de memória, esse computador. Olha que coisa interessante. 2K. 2 kilobytes 2048 bytes de memória RAM. Você não conseguia fazer muita coisa. E já nessa época, olha que interessante, a gente consegue ver aqui simulação da evolução, programa do mês. Nessa época, nós já usávamos recursos de inteligência artificial em Assembly para conseguir fazer simulações, por exemplo, do programa Life, que é uma simulação de como as células se comportam dentro da evolução biológica, né? E o bacana é que essa revista tinha uma parceria com a Mensa International, que é uma organização de pessoas de alto QI, e sempre tinham propostas para as pessoas fazerem, para os programadores mandarem programas e soluções de problemas, como esse daí, por exemplo, o Banqueiro e o Ministro, que vocês podem ver aí que tinha muita matemática, né? O problema do motoqueiro no deserto, que é muito interessante. Esse programa do motoqueiro no deserto, por exemplo, ele tinha que utilizar pela primeira vez nessa revista, né, aprendizagem de máquina. Olha que interessante, que isso daí é uma coisa que raramente eu ainda não vi no Google as pessoas se deparando com o seguinte problema. O que diferencia um programa que utiliza inteligência artificial para um programa convencional? Vocês já se fizeram essa pergunta? E é isso daí que eu pensei em responder para vocês, porque se eu não fosse programador, eu pensaria, puxa, mas tá, eu já ouvi alguma coisa de programação. O que diferencia um programa que usa inteligência artificial para um que não usa? Então, a gente pode ver aqui nesse programa de 1983, nesse desafio de 1983, né, da Mensa, que o programa do motoqueiro no deserto, eu tinha que fazer um programa que o computador achasse de forma inteligente, ou seja, autoaprendizagem. Qual seria a solução dele? O Renato De Giovanni, que é um grande programador, eu quero agradecer ele aqui, eu aprendi muito com ele. Ele criou o Graphos 3 Pro Kit, que era um grande editor gráfico da época, como hoje a gente tem o CorelDRAW, por exemplo. O Photoshop não é bem um editor gráfico, né? Um editor mais de foto de imagens já prontas. Mas a gente pode colocar também, porque ele tinha recursos semelhantes ao Photoshop. E eu resolvi desenvolver um programa que superasse, que utilizasse inteligência artificial para a aprendizagem dos padrões que a pessoa queria colocar na edição de imagens dela. Isso ainda foi num computador IBM PC 286, né? E esse mesmo algoritmo eu apresentei posteriormente na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na Universidade Federal do Mato Grosso, na edição de 2004 da SBPC. E anos mais tarde, né, a minha relação com a inteligência artificial só foi se aprofundando. Gostei muito, é um tema que sempre me apaixonou, porque não tem como um programador não se apaixonar pela questão da inteligência artificial. Eu quero mostrar para vocês, que ficasse claro, que isso não é novo. Ou seja, desde 83 os programadores já brincavam, né, com questões de inteligência artificial, porque o computador, você tinha que ter um programa capaz de ensinar a máquina a aprender. Então, antes de prosseguir para explicar a quinta revolução humana, eu quero colocar esse tema aqui de Ken Wilber. Toda evolução-revolução resolve a maioria dos problemas no nível anterior, mas traz, não está aparecendo totalmente na tela aqui, deve ser do upload que eu fiz, mas traz outros problemas igualmente que não se imagina. Então, toda evolução, toda revolução e grande evolução resolve a maioria dos problemas do nível anterior, mas igualmente traz outros problemas que sequer podem ser imaginados. A revolução neolítica resolveu problemas
de fome dos grupos humanos que haviam, né, trouxe inúmeros outros, né, o sedentarismo trouxe outros. Principalmente a Revolução Industrial resolveu muita coisa. Quantos problemas trouxe? Não precisa ser graduado em História para saber, né, quantos problemas de pessoas, inclusive nos primeiros momentos da Revolução, nos primeiros anos, primeiras décadas da Revolução Industrial, que trabalhavam no regime praticamente escravo. E aí, a gente vai para uma definição bem interessante. O que é inteligência artificial? Então, eu trouxe 3 definições aqui para a gente. A definição do dicionário Oxford, que inteligência é a capacidade de conhecer, compreender e aprender, adaptando-se a novas situações. Eu acho essa definição maravilhosa. Então, conhecer, compreender e aprender, adaptando-se a novas situações. De acordo com Gardner, a inteligência é a habilidade de resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. E, por último, a definição da Associação Americana de Psicologia, que fala o seguinte, que inteligência é a capacidade de extrair informações, aprender com experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente esse aprendizado. Olha que interessante. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. A inteligência artificial corresponde tranquilamente a todas essas definições. E a inteligência artificial, será que ela é inferior à inteligência humana? Não, de forma alguma. De forma alguma. Em se tratando de conceito de inteligência, a inteligência artificial, ela, sem dúvida alguma, ela supera. E a gente vai ver o porquê que ela supera. E uma vez que ela supera a nossa inteligência, a gente vai entender quais são as possibilidades de coisas boas e de coisas não tão boas que podem vir com isso daí, né? A inteligência artificial é aquela resultante, então, da intenção de produzir meios não naturais, não biológicos, artificial, de aprendizado, compreensão, adaptação e capacidade de resolver problemas e tomar decisões. Não é pelo uso da palavra artificial que significa que ela seja inferior à natural. Do mesmo modo que objetos artificiais podem ultrapassar em muitas capacidades das coisas naturais. Máquinas que voam muito mais rápido do que pássaros, outras que vão a lugares onde nenhum organismo natural consegue ir, assim por diante. Então, a gente tem que lembrar que outras questões, outras tecnologias artificiais superam, muitas vezes, por vezes, coisas naturais, né? Organismos naturais, capacidades naturais. Isoladamente, a gente pode dizer que os programas não podem sequer ser considerados inteligências artificiais, né? Porque um programa em si ele tem que ter uma habilidade de aprender para ser considerado inteligente, né? Então, a gente faz todas as coisas ao mesmo tempo, além de pensar. Nós temos vários inputs, né? Os 5 sentidos, o que dá a impressão que a gente é muito mais inteligente. Mas compreender que a inteligência artificial ela pode ultrapassar em muitas capacidades humanas, na maioria das coisas, é importante para que a gente tome os cuidados com as consequências que podem vir disso, tá? Por exemplo, dizer que a inteligência artificial não representa nenhum perigo por causa que ela é artificial, eu também volto a fazer a mesma analogia. Em 1977, teve um acidente de avião que matou mais de 500 pessoas. A quantidade de mortes de carro, acidente de carro, em um ano, no Brasil, né, supera 8 anos de guerra do Vietnã. Ou seja, é uma coisa que é artificial, né, porque não é natural, não está na natureza, mas pode matar muito mais do que coisas naturais. Quantas pessoas já morreram por máquinas e invenções simples, né? Muito mais simples do que a inteligência artificial ao longo dos últimos 50 anos. Isso tudo para a gente entender o que vai vir aqui pela frente, tá? A gente não pode dizer que só por uma coisa ser artificial, ela é imune a produzir um risco indevido, tá? Então é importante ter essas comparações para lembrar que a gente está produzindo uma tecnologia com um potencial gigantesco e muito maior do que visto antes. E aí a gente vai para aquela pergunta interessante, né? O que diferencia um programa convencional que utiliza uma IA de um que utiliza IA? Bom, basicamente é isso. Um programa convencional não aprende, né? Um programa comum não tem que aprender. Um programa de banco de dados de clientes são várias funções. Cadastro, armazenamento, pesquisa com filtros, marcação de campos, quantidade de produtos, transações bem-sucedidas, marcas preferidas,
uma função para imprimir, excluir, assim por diante. Isso não é inteligência artificial, isso são processos absolutamente mecânicos, que, inclusive, muita gente não sabe, esses processos poderiam ser feitos com válvulas e engrenagens mecânicas. Os primeiros computadores, eles eram completamente mecânicos. Não tinha nada de eletrônicos deles, né? Aquelas caixas registradoras, as pessoas, quem já tem aí mais de 30 anos, vai lembrar daquelas caixas registradoras que a gente puxava, ela fazia cálculo com engrenagens, ou seja, não é necessário um sistema computacional baseado em microchips, um sistema eletrônico sequer é necessário para a gente computar. O que o sistema eletrônico faz é colocar uma velocidade absurda em cima desses processos. Então, na verdade, quase todo o programa, ele é uma realização de repetições, contagens, transformações de dados, em um nível profundo que se reduz, lá no profundo mesmo, se reduz a somas e subtrações. Curiosamente, isso aqui é um dado também que eu quero trazer para vocês, a maioria absoluta de todas as operações que um computador faz em nível inferior, lá no baixo nível, na linguagem de baixo nível, se reduzem a somas e subtrações. Olha que interessante isso. E armazenamento, claro. Né? Poucas pessoas sabem que dá para fazer, como eu falei, um computador puramente mecânico. Tinha uma arquitetura chamada RISC, inclusive, antigamente. Um conjunto reduzido de instruções. Com menos de 15 instruções, você fazia tudo. Né? Então, qual é o tipo de coisa que esse tipo de código não faz? Aquele com poucas instruções. Aprender e tomar decisões no próprio aprendizado. Então, um dos exemplos mais utilizados para a gente explicar como a inteligência artificial se diferencia da computação convencional, a gente pode pensar num jogo da cobrinha. Tem duas formas de você... Sabe aquele jogo da cobrinha que tem muitos celulares, tinha em jogos antigos? Então, tem duas formas de você programar a cobrinha para ela aprender a ir atrás do alimento. Né? Uma é você programar o computador para que ele mesmo comande a cobrinha, em computação convencional. Se tiver o alimento em cima, você estiver embaixo, vai para cima, se estiver em cima, vai para baixo e assim por diante. Isso parece inteligência? São decisões inteligentes, mas que nós colocamos. O computador não aprendeu de fato. Tá? Se você pega esse mesmo jogo da cobrinha e você ensina ele que ele deve descobrir por si, desde o zero, o que ele deve fazer, aí existe aprendizado de máquina. Quando tem aprendizado de máquina, aí nós temos o fundamental, o básico da inteligência artificial. Existem vários tipos de inteligência artificial. Então, esse é um dos tipos e é um dos tipos mais básicos que tem. Né? Então, o inconveniente de uma situação de ensinar a cobrinha com inteligência artificial é que cada vez que eu modificar usar inteligência convencional, programação convencional, é que cada vez que eu modificar o tamanho de um tabuleiro, eu vou ter que reescrever o código todo, criar regras e tudo. A outra solução é criando um aprendizado inteligente, né? E aí, essa é a coisa mais fascinante que nós temos, redes neurais. Não se preocupem com esse desenho. Não é difícil. Eu vou explicar muito rapidamente. E eu acho que todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas deveriam saber o mínimo sobre isso, porque essa é a base fundamental da inteligência artificial. Como eu falei, existem outras formas, existem outros tipos de redes neurais, mas essa é, como os cientistas costumam dizer, a drosófila da inteligência artificial. É a rede neural mais básica, mais fundamental que existe. Né? Muito rapidamente, eu criei um conjunto de redes de autoaprendizagem, chamada rede neural, e para o comportamento esperado, eu dou um valor de recompensa para a cobrinha. Esse valor de recompensa é muito interessante. O que acontece? Nós temos aqui a camada de entrada. Essa camada de entrada são valores, por vezes até aleatórios, e que vão ter uma calibração dentro da camada oculta. Essa camada oculta vai receber os valores da camada de entrada, vai passar para a segunda parte da camada oculta, que é ali a terceira coluna, em azul, e vai voltar, e voltar muitas vezes, até que ele ache uma solução, e então ele vai para a camada de saída. A camada de saída vai ser experimento no mundo real.
No caso, a cobrinha ela vai ser submetida e ela vai ver se ela vai bater, se com esses cálculos que ela fez, ela vai bater a cabeça na parede, ela não vai conseguir pegar o alimento, ela vai bater no próprio rabo, ela vai demorar muito, isso também é uma regra que eu vou criar, né? Eu posso criar. Ah, deu errado, deu. O que vai acontecer? Lá na camada de entrada, novamente, aqueles valores iniciais vão ser recalibrados com os erros. Isso é interessantíssimo. Então, num primeiro momento, ela vai fazer movimentos aleatórios e vai receber punições porque a energia dela vai acabar. Eu, como programador, vou criar isso, a energia vai acabar. Nós temos esse mesmo dispositivo embutido em nós, porque se a gente não conseguir alimento, a gente sente fome e a nossa energia acaba. Então, vou ter que modificar agora a calibração da camada de entrada. Esses valores vão alternar, vão mudar. A linha L1 e L2, eles vão, pode ter L3, L4, muitos tipos de entrada, né? Quanto mais entradas, mais neurônios a gente tem. Então, essa recalibração vai levar a um novo comportamento da cobrinha. Vai sair para a camada de saída, vai ser testado no mundo real, e agora ela vai ver se isso deu resultado ou não. Se der um resultado melhor, ali na camada oculta será armazenado um valor de que pelo menos algumas coisas deram certo. Mas tudo pode melhorar. Os testes vão se repetir, novos valores na camada de entrada vão ser recalibrados, até que no fim de 500, 600, 1000 interações com o mundo real, a calibração vai ser perfeita. E no fim, o computador vai estar jogando melhor do que qualquer ser humano. Isso acontece com jogos de xadrez. Tá? Esse mesmo princípio é utilizado para jogos de xadrez. E o que aconteceu? No jogo de xadrez, em 1997, o Kasparov enfrentou o Deep Blue, que era um computador baseado em programação mecânica. Kasparov empatou, depois no Deep Junior ele conseguiu ganhar, 1 ano depois, 2 anos depois, ele conseguiu ganhar, mas ele falou, olha, é a última vez que um ser humano ganha de um computador. Ainda não era inteligência artificial, é um nível mecânico de programação, onde se ensina quais são os melhores lances. Depois vieram formas de aplicar inteligência artificial com base nessas redes neurais que eu estou mostrando, aonde o computador jogava milhares, milhões de vezes e ele sozinho, somente sabendo as regras. Aprendia por meio dessa calibração entre a camada de entrada e a camada de saída. Essa calibração acontece ali na camada oculta. Então, ele descobria como jogar xadrez. O que acontece? Hoje, nenhum ser humano consegue vencer os melhores programas de computador. Nenhum. A gente pode colocar os melhores campeões mundiais. O rating do campeão mundial é 2.800, se não me engano, né? O rating é a capacidade, a força antiadrística. Os computadores hoje estão aí com rating 3.500, 3.600, acredito que até 3.700. É impossível um ser humano vencer. Isso tudo com a aprendizado de máquina, e a base desse aprendizado de máquina é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Aqui é uma outra forma, né, de rede neural, e esses dados são inseridos através da camada de entrada, como eu expliquei. Essa camada passa para um segundo nível, que são as camadas ocultas, ou os neurônios intermediários, nesse caso aí, e os pesos vão se modificando. Simplesmente isso. Ao fim de muitas gerações, o computador aprendeu sozinho. Ninguém ensinou ele. Qual que é interessante disso? Uma coisa interessantíssima. Os neurônios intermediários aí, que a gente chamou aqui de camada oculta, esses neurônios intermediários, nós não sabemos o que acontece dentro desse processo. Por isso que também é chamado de camada oculta. As calibrações que vão acontecendo ali, curiosamente, nós sabemos como fazer, mas nós não sabemos o que está acontecendo ali naquele momento. Diferente de um programa com computação convencional, nós temos uma coisa chamada depuração. Quem está assistindo é programador, conhece muito bem esse nome, né, esse conceito. A depuração é quando você estuda passo a passo o que está acontecendo no programa. A camada oculta nós não temos como depurar, nós não sabemos o que está acontecendo ali. Isso é muito interessante, isso traz muitas reflexões. Então, as decisões pela inteligência artificial,
tomadas por ela são autônomas. Autônomas. Não é o programador que programou elas, né? Então, a partir dessas regras, o programador não sabe, não programou diretamente as decisões para cada caso. Então, esse é vamos dar um exemplo onde a gente pode pensar aqui numa computação convencional e para uma que não é convencional. Uma programação inteligente, reconhecimento de voz. Um reconhecimento de voz ele pode ser uma coisa simples, né, que a gente aprende, se adapta, mas uma vez que você ouve a voz de uma pessoa, os seus neurônios, exatamente como nesse caso, foram programados para identificar os padrões daquilo, é a calibração correta. Então, rapidamente nós aprendemos a calibração daquela voz. Por que que a inteligência artificial, hoje, quando a gente ouve falar, a inteligência artificial consegue manipular a voz? Porque ela está fazendo exatamente o mesmo processo de aprendizagem que nós, com os nossos neurônios, fazemos. É isso que acontece. Ou seja, um processo extremamente similar ao que acontece na mente humana. Aí nós começamos a entender o potencial, e quando eu falei que a inteligência artificial ela pode superar e muito a nossa inteligência. Um algoritmo de inteligência artificial ele vai ser submetido a milhões de gerações de treinamento, que acontecem muito rápido, com milhares de pessoas diferentes falando uma mesma frase, por exemplo, tá? Até que o sistema aprende a identificar sempre a frase correta, com uns milhões de variações que pode ter na voz, velocidade das pessoas. Tá? E aí ele vai criar uma estrutura de entendimento real sobre o que é importante ao analisar uma fala. O que é ruído de fundo, o que não é. Ele vai saber exatamente o que é só a fala. Por quê? Porque ele foi treinado e na camada de saída, quando ele deu resultados errados, ele recebeu um peso negativo. O treinador dele, que é um treinador humano, depois pode ser outra inteligência artificial também, né, já pronta, mas o treinador humano falou, isso daqui não é uma amostra boa. Só que como ele aprende muito rápido, logo ele identifica, em poucas gerações ele identifica o que é a voz de verdade e o que não é. Então, o ChatGPT, por exemplo, foi treinado milhões de gerações e provavelmente continua sendo, né, para interpretar uma pergunta e identificar as intenções e fornecer uma resposta adequada. E aí a gente tem uma reflexão interessante. Uma rede neural, uma rede eletrônica, ela tem vantagens sobre um cérebro, né? Sobre os nossos neurônios. As gerações e tentativas de aprendizado não vão diminuir a intensidade por causa de cansaço, desgaste natural que ocorre em organismos biológicos. A gente, depois de pouco tempo, já começa a sentir cansaço, né? Não é só o cansaço físico da vista, o cansaço mental mesmo. Então, o uso dos nossos neurônios para resolver um problema, um único problema, se esgota em horas, às vezes a depender em minutos. A rede neural não cansa nunca, ela não tem esses problemas. Outra coisa, nós somos profundamente dependentes de um equilíbrio neuroquímico que pode se desarranjar muito facilmente. Às vezes até o que a gente come pode causar um problema. Uma dor de cabeça, uma noite de sono mal dormida, um estresse, um acidente. As redes neurais são imunes a tudo isso. Ela não cansa, ela não passa por problemas. As redes neurais eletrônicas não vão criar traumas, nem bloqueios emocionais nas tentativas frustradas. Algumas pessoas podem ter bloqueio por uma pouca sucessão de eventos que não dão certo, né? Ou mesmo um único evento forte, que a gente chama de evento traumático, e todo o caminho da sequência, a partir dali, está bloqueado. Aquilo que os estudos de autoconhecimento falam, tudo que a gente erra, na verdade, não é erro, é aprendizagem. Nós deveríamos saber isso, né? Não são erros, são aprendizados. A rede neural, para ela, isso é a lei, é a regra. O erro é bom, o erro não cria trauma nem bloqueio para ela. E em pessoas, às vezes, um único evento traumático pode fazer com que todas as experiências a partir dali, ou seja, todos os neurônios que iriam a partir dali, não tem mais saída para aquela função. E a rede neural não, ela vai continuar. Ela pode errar quantas vezes for, até que ela vai acertar. Então, isso é muito interessante. Eu quero agradecer aqui ao amigo Juan Dias, né, que essa foi uma reflexão que a gente pensou bastante, ele trouxe, inclusive, a inteligência artificial, será que ela vai tornar as pessoas mais inteligentes ou mais alienadas? O uso das ferramentas, por exemplo, né, o ChatGPT,
ferramentas que criam imagens e tudo. E ela vai aumentar o abismo entre as pessoas de bem, as pessoas bem e mal informadas, porque hoje nós já temos um grande abismo, né? E será que essa inteligência artificial vai aumentar esse abismo? Eu acredito que sim. Aliás, particularmente, eu tenho certeza que sim. Então, respondendo a primeira pergunta, que é uma das reflexões que a gente começa aqui, né? Afinal de contas, reflexões sobre a quinta revolução humana, ela vai tornar muitas pessoas mais inteligentes ou com mais conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, ela também vai tornar algumas pessoas mais alienadas, sim. E por quê? Por causa do perfil das pessoas. Primeiro, a gente tem pessoas que não vão usar inteligência artificial por vários motivos. Existem, né? Elas vão resistir o máximo possível por vários motivos, por preconceito, porque não quer, porque acha difícil usar. Eu tenho inclusive amigos que falaram, não, isso daí não é para mim. Nem mesmo o ChatGPT, conversar, né, esclarecer dúvidas que você tem, que ninguém nunca conseguiu. Eu tive dúvidas que nunca ninguém tinha conseguido me explicar. E o ChatGPT conseguiu. Não quero saber. Tem as pessoas que vão usar para tornar a vida mais fácil, né? A inteligência artificial resolve. Então, no emprego, no trabalho, essas pessoas vão usar. E as que vão usar como ferramenta de trabalho e também para aumentar os seus conhecimentos e habilidades, né? Diariamente. Eu realmente tenho usado as inteligências artificiais para aprender muita coisa que antes não tinha como. Você deve estar se perguntando, né? Porque é um pouco complicado. Mas existem questões que você não vai achar no Google, você não acha em livros. Que tipo de questões é essa, Peter? Me dá exemplo de uma questão. Bom, eu perguntei para o ChatGPT quais são as instruções que tem dentro dos processadores modernos, AVX, e como que elas podem, quantos períodos de ciclo dentro da computação elas podem economizar ao substituir por instruções antigas. Então, nós temos, quando você tem o Core i7 de primeira, segunda, terceira, hoje a gente está na 13ª geração, né? O que eles têm de diferente? A partir da 5ª geração, por exemplo, eles incorporaram um set de instruções a mais, que essas instruções processam matrizes, processam dados gráficos com muito mais velocidade. Tá. E quantos ciclos, ou seja, quantas vezes isso vai tornar mais rápido, colocando de uma maneira fácil de colocar? Uma única instrução dessas, ela vai fazer ela faz o papel, por exemplo, de umas 50 instruções conjuntas. Então, ela pode tornar, a depender de um cálculo, 50 vezes mais rápido. E o ChatGPT me explicou como isso. Eu não achei isso em livro algum. Instruções secretas não, instruções não documentadas em linguagem de máquina, existem? Existem. O ChatGPT me mostrou algumas, interessantíssimo. Não tem livro nenhum, não tem manual de referência. Provavelmente, aliás, a própria ChatGPT explicou por que os próprios engenheiros da computação não conhecem todas essas instruções que não são documentadas, porque algumas delas são acidentes do próprio hardware, da própria forma como o computador é construído. Então, esse set que tem lá em linguagem de máquina, existem essas instruções e dá para você, e elas fazem coisas interessantíssimas que não estão documentadas. Ou seja, só para dar exemplo, quem é da física vai achar outras coisas, quem é da astrofísica, quem é da biologia, às vezes vai ter aquelas perguntas que não acha em livro nenhum, né? E o ChatGPT, curiosamente, cruzando todos os dados, consegue dar essa informação. Então, que coisa maravilhosa. Então, é só para mostrar que eu uso isso como para aumentar os meus conhecimentos e habilidades, né? E aqui as ondas de inovação da inteligência artificial. A primeira onda em 2010, quando nós tivemos a inteligência artificial da internet. Ou seja, eu já mostrei que antes nós já programávamos e usávamos inteligência artificial, tá? Mas quando isso se tornou público, saiu do mundo dos programadores, né? As pessoas começaram, não sei se vocês lembram, mas quem está bem antenado vai lembrar a internet semântica, a grande propaganda que tinha do Google, né? Internet semântica. Agora, o Google vai saber o que você está querendo pesquisar. Isso lá em 2010. Isso daí utilizando inteligência artificial nos motores de busca. Os anúncios que você vê, os algoritmos inteligentes de redes sociais, as coisas que você mais busca e que vão aparecer ali. A pessoa está no Netflix e, de repente, ela começa a ter sugestões de coisas que ela quer assistir mesmo. A segunda onda em 2014, quando a Bolsa de Valores incorporou definitivamente a inteligência artificial, a Bolsa de Valores de Nova York incorporou, os grandes acionistas passaram a utilizar,
fazer previsões de oferta e procura. Então, vários softwares de educação e de logística também, calcular rotas, as melhores rotas, horários e tudo, utilizando a aprendizagem de máquina. A terceira, em 2016, a segurança passou a fazer cálculos de previsão da onde deveria ser deslocado mais policiais, assim por diante, o comércio, gerenciamento de energia. Principalmente hoje o gerenciamento de energia utiliza para saber os picos e quando que podem acontecer em momentos do ano. Tudo isso altera com aprendizagem de máquina, regularidades, né, que se encontra. E a gente tem o termo de casas e cidades inteligentes. Casas inteligentes é um termo bastante conhecido. E 2018, a quarta onda, quando começou a inteligência artificial autônoma, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Na agricultura, na robótica, né, os robôs que aprendem a andar sozinho, muitos já devem ter visto, pegar uma coisa sozinho. Você não programa como que ele deve pegar, você diz o que ele deve fazer, ele vai tentando, até que uma hora ele aprende sozinho. Isso é fantástico. Isso é inteligência artificial autônoma. E o famoso Tesla, né, os veículos autônomos. A quinta onda, em 2020, com inteligência semântica, e compreende textos, por vezes, com mais percepção do que muitas pessoas. Você consegue transmitir para o chat GPT um problema, uma questão, num grande parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos juntos, colocando premissas de um problema que você quer que ele entenda, e ele entende. Mais do que muitas pessoas de um nível médio conseguem entender. Então, isso é fantástico. Em 2020, aí a gente já experimenta alguma coisa que ultrapassa em questão de linguagem muitas pessoas. Em 2022, a inteligência começa a produzir textos sob demanda, em vários estilos, poesia, música. Ele começa a entender, imaginar, gerar imagens complexas. Você pode pedir para ele, imagine Platão jogando xadrez com Aristóteles ou com Einstein com um fundo numa praia. Então, quem já utilizou alguns programas aí sabe, isso já existe, né? E é fácil, todo mundo pode acessar, e ele cria lá para você, interessantíssimo. A sétima onda, ele vai ser capaz de enxergar, reconhecer, entender, sintetizar objetos de modo que consegue criar imagens, manipulá-los, imaginar e criar essas imagens imaginadas. Vídeos e sons absolutamente indistinguíveis da realidade. E isso é uma coisa muito interessante, porque aí a gente chega nesse ponto. A gente não pode mais confiar no que os nossos olhos vão ver. A voz que imita, né, que imita a sua própria voz, enganando bancos, golpe do sequestro, com voz e vídeo do seu filho, do seu pai, do seu irmão. Isso vai ser relativamente fácil das pessoas terem. Hoje, inclusive, nós já temos de brincadeira aí vários aplicativos no Android que imitam, pegam a sua voz e você canta. Inclusive todo mundo já deve ter visto. Você pega a voz do Michael Jackson cantando músicas brasileiras, e cantores brasileiros cantando músicas estrangeiras, com animação de face também. Então, você já pode criar vídeos, e isso está no nível ainda básico, mas vocês imaginam o que vai acontecer quando um bandido, por exemplo, ligar para um banco, informar o seu CPF e falar com a sua voz quem é você. Isso é um grande problema que, em um ano, talvez, a gente já esteja se deparando com algo terrível nesse sentido. Filmes, animações, seriados, curtas e desenhos, tudo isso vai ser gerado. Inclusive, nós já temos, quem não sabe, nós temos várias animações geradas inteiramente por inteligência artificial. Não só a parte de imagem, mas o roteiro inteiro. Então, a inteligência artificial faz o roteiro, você fala assim, eu quero um filme sobre uma animação sobre determinada coisa, com personagens assim, essa tal, você passou o básico, ele cria o roteiro inteiro e já cria o vídeo, ele já inventa, faz todas as coisas, com um som diferente para cada personagem e assim por diante. Livros vão ser escritos por inteligências proprietárias, que você não vai mais saber se são humanos, se foram escritos por humanos ou não. Livros inteiros. Então, as pessoas vão lá, colocam o nome delas, né, como autores, mas 95% de todo o conteúdo do livro foi produzido pela inteligência artificial.
Hoje, quem usa o ChatGPT sabe que você já faz monografias, você, talvez, com o ChatGPT 4, você consegue fazer teses de doutorado rapidamente, simplesmente dizendo qual é o problema, o seu tema. E olha quanta coisa, quantas soluções e quantos problemas isso vem sendo trazido ao mesmo tempo, né? E uma outra reflexão, a superpsicologia humana. O que isso quer dizer? A inteligência artificial ela vai se inteirar de todas as formas de psicologia já existentes produzidas pela humanidade. Ela vai criar modelos computacionais baseados em descrições reais, pessoas reais, a partir de um banco de dados que será milhões de vezes mais do que qualquer cientista da mente tenha conseguido fazer em questão de segundos. Porque ela vai ter internet para isso, ela vai ter relatos de pessoas, ela vai ter vídeos de pessoas, ela vai ter transmissões de pessoas, uma falando com a outra, e como a gente já viu, a aprendizagem dela é incrível, é extremamente rápida e sofisticada. Em poucas horas, a inteligência artificial descobre falhas das teorias, as principais teorias da psicanálise, de Jung, do que for, né, do behaviorismo, os modos de combinar todas essas teorias, e ela vai ter um outro mapa de psicologia que nenhum psicólogo humano poderia ter, além de utilizar dados que escapam a todas as ciências. A neurociência, ela vai combinar ciências como neurociência, mercado, biologia, vai produzir modelos que vão fazer qualquer psicólogo ou psiquiatra do mais genial que já existiu parecer um bebê frente ao entendimento da mente humana. E essa inteligência artificial que vai nos entender melhor do que qualquer outro ser humano, é ela que vai controlar várias coisas. A economia vai ser baseada nessa inteligência artificial, no que ela sugerir, porque ela vai entender mais do que isso sobre qualquer pessoa também. Então, a gente vai ter uma nova física, uma nova biologia e outras ciências. Ela vai poder criar pessoas virtuais, né, literalmente perfeitas para as necessidades individuais de cada um. Hoje nós temos um mercado grande aí de bonecas infláveis, de coisas em produtos eróticos no Japão, e vão ter pessoas também, claro, que a partir aí da sua carência, da sua necessidade, da sua vontade, vão usufruir desse tipo de coisa. E muita gente, a gente não tem dúvida, porque tem gente para tudo nesse mundo, né? Muita gente vai preferir essas companhias ao invés das humanas. Então, são companhias personalizadas, com QI extremamente alto, conhecimento inimaginável, e ao mesmo tempo com toda a sensibilidade, simplicidade, as características adequadas àquele usuário, de um modo que um ser humano algum teria chance de competir. Não tem jeito, a gente pode pensar, não é possível isso. Não, claro que é, se você não tem que pensar muito, é óbvio que com tudo isso que a gente está vendo aqui, isso vai acontecer. Não é que todas as pessoas vão querer utilizar isso, mas que isso vai acontecer, que muita gente vai utilizar isso sem dúvida. Então, a supermodelagem da psicologia humana vai criar novas campanhas políticas, campanha política perfeita para cada tipo de situação, de local, adequado ao pensamento daquelas pessoas. Ela vai prever o que deve ser dito, o que não deve ser dito, e no fim nenhum político vai deixar de usar integralmente as recomendações das inteligências artificiais, pois estatisticamente é óbvio que ela vai ter uma taxa de sucesso inigualável, com qualquer outra coisa produzida pelos seres humanos até hoje. Após um certo tempo, né, isso vai ficar nítido, e quem vai querer ficar para trás? Pô, meu adversário está usando o IA para a campanha dele. É claro que vai ganhar, estatisticamente, né, está ganhando. Eu vou querer ficar para trás? Não vai, porque vai chegar uma hora que vai ser totalmente incompatível quem não usar com quem usar. Não vai ter como competir. Então, não vai ter sentido entrar para essa carreira, né, sem seguir todos os passos ditados pela inteligência artificial, que vai entender tudo sobre economia, sobre local, sobre antropologia, sobre história, sobre psicologia. Gente, essa quinta revolução humana, vocês estão vendo até onde, quanta coisa que... Isso daí é um fato que está aqui, na mão da gente, né? Não é uma coisa que você tem que pensar, isso é ficção científica, não. Isso é um desdobramento lógico dos passos que estão acontecendo. Então, após uma série de passos, ela vai calcular cenários aqui para a realização de milhões de testes em determinada sociedade, usando a rede neural, e descobrir quais são as melhores leis, inclusive. Ela vai influenciar, sem dúvida alguma, no direito. Que leis que vão ser melhor para atingir determinados objetivos. Quem vai colocar esses objetivos somos nós? Sim, isso aí é legal. Nós vamos colocar, eu quero uma sociedade dessa forma, desse jeito. Tal. Então,
Mas a inteligência artificial vai ajudar a gente a eliminar leis que não fazem mais sentido e trazer novas leis que vão trazer muita eficiência, nunca pensada antes, que não conseguiriam ser pensadas por humanos, né? O modo de dar aula vai ser transformado, sem dúvida alguma. Tem escolas que, a partir de certo ano de estudo, eu acredito que não vai mais ter a figura física de um professor humano. Por quê? Aí é uma reflexão minha, né? Em alguns segundos, a inteligência artificial vai colecionar milhões de testemunhos existentes sobre traumas causados por pessoas das primeiras idades nas escolas. Do mesmo jeito que a gente tem professores maravilhosos que transformam a vida da gente para melhor, também nós temos milhares de casos do oposto. E, infelizmente, quando você pode simplesmente eliminar esse caso, né, a situação ruim, o que você vai ter? Você vai ter a inteligência artificial como algo melhor, de fato. Por quê? Aqueles que acham que a afetividade vai ser impossível através de uma inteligência artificial está absurdamente enganado. A rede neural é exatamente como os nossos neurônios. Não há diferença no modo como eles processam, entendeu? Então, ela vai poder ter um corpo humanoide, né? O conhecimento em psicologia humana que ela vai ter é muito superior, como a gente já viu, ao de qualquer professor, ao de qualquer cientista. Ela vai saber exatamente como usar as expressões faciais, as microexpressões, nuances de fala correta para qualquer situação. Ela vai saber mais do que qualquer ser humano como despertar empatia, alcançar o estado de rapport, que a gente fala bastante na neurolinguística, na psicologia. É claro que essa inteligência artificial vai saber muito mais do que qualquer um de nós, quando usar todas essas coisas. O treinamento dela seria equivalente a mais ou menos uns 10, 20 mil anos de experiência humana condensados em segundos por vezes, tá? E, é claro, vai ser utilizado também, sem dúvida alguma, por criminosos, hackers, terroristas. Você imagina essa tecnologia caindo na mão dessas pessoas? E vai cair. Vai cair por causa da miniaturização. A inteligência artificial não depende do Google, não depende da Microsoft, não depende do Elon Musk. Qualquer bom programador, e principalmente um grupo de programadores, um grupo de hackers faz uma inteligência artificial, se quiserem se unir até melhor. A gente sabe que tem grupos de hackers que conseguem invadir coisas que um grande grupo de corporações, junto com pessoas muito inteligentes, não consegue segurar. Então, as pessoas que estão no underground não dependem das grandes corporações para conseguir fazer esse tipo de coisa. É claro que a gente vai ter grupo criminoso. É óbvio. Os criminosos fazem de tudo. Se hoje eles já se utilizam extensivamente da informática para roubar senhas, roubar informações, todo mundo sabe disso, né? Muita gente já foi até vítima. Imagina com inteligência artificial o que essa galera vai fazer. É muito complicado. E ainda mais com a computação quântica, com a nanotecnologia, a gente vai chegar a supercomputadores aí que vão ter o tamanho de um frasco de perfume. Inclusive, em 2022, a partir de 2022, a gente tem um uso prático dos processadores neurais. Isso eu quero agradecer ao Jeremias, de um grupo de filosofia que eu faço parte, Filosofia e Ciência, e o Jeremias falou, pô, cara, você já está sabendo dos computadores neurais, de processamento neural? Eu falei, não. Os computadores de processamento neural são muito menores, muito mais miniaturizados e conseguem substituir, para fazer processamento de rede neural, milhares de computadores físicos grandes, gente. Olha onde já está o processo de miniaturização. Tá? E voltando para esses modelos inteligentes da mente humana, em segundos, né, vão criar um modo que vai ultrapassar tudo o que a gente conseguiu fazer até hoje, milhões de vezes. Então, pense no mesmo princípio aplicado à matemática. Quantas coisas vão ser descobertas na matemática, na física, na astrofísica, na física quântica, na biologia geral. Até a gente chegar a um ponto que, em todas as biografias que eu pesquisei sobre isso, os livros que eu li, é a chamada singularidade. O que é a singularidade? É quando a inteligência artificial ultrapassar em determinado ponto que nós nem mesmo os códigos a gente vai conseguir entender. Porque nós não faremos mais os códigos, a programação dessas inteligências artificiais. Por quê? Porque ela vai se autoprogramar. Petra, isso não existe. Não, isso já existe. Existe uma programação genética, já tem
vários programas que são feitos por programas. Aliás, se você chegar no ChatGPT e falar assim, ChatGPT, gera um código para mim em linguagem C++ ou em Python, que faça tal coisa. Na hora ela vai gerar um código para você. A inteligência artificial sabe programar mais do que qualquer programador, tá? Eu fiz vários testes com o ChatGPT e me senti... Pô, programa desde 1989, cara. E já fiz programa aí com seguramente mais de 10 mil linhas, até 20 mil linhas de programação. Jogos. Aí eu chego lá para o ChatGPT e ele produz ali um programa com 1000 linhas, só de exemplo. Né? Vou dar um exemplo aqui, 1000 linhas. Com que vantagem? Com a vantagem de que, quando nós, programadores humanos, fazemos as coisas, nós temos limitações humanas no nosso QI. O cara pode ser o ser humano mais inteligente do mundo, ele pode ter 160 de QI. A limitação humana e da lógica humana, ele vai se refletindo na estrutura do programa. Por que isso é importante? Porque os programas precisam ser... Os programas são basicamente sequências lógicas e que precisam funcionar muito bem. Você pode fazer mais de 1000 programas para ter o mesmo resultado. Você pode ter códigos limpos, que são mais eficientes, e você pode ter códigos sujos aí com 5 mil linhas de programação, com um programa que com 500 linhas ou menos de programação vão resolver. Ou seja, ele vai rodar muito mais rápido, vai ocupar menos memória, ele vai resolver o teu problema. E a inteligência artificial, o ChatGPT, ele cria programas melhor do que um conjunto de programadores sentados ali durante semanas ou meses, em questão de segundos, na sua frente. Complicado, né? Complicado. Isso é meio assustador, por quê? Porque quando a inteligência artificial sabe programar, você pode explicar para ela que você quer que ela se autoprograme para que o próprio código dela, inteligente, seja ainda mais eficiente. Ela sabe fazer isso? Sabe, ela sabe. Se você perguntar para o ChatGPT se a própria inteligência artificial foi usada nele mesmo, no próprio ChatGPT, para gerar um código melhor, mais rápido, ela vai responder que sim. Então, essa chamada programação genética, né, que é a programação que altera o próprio código, já está sendo largamente utilizada. Nós temos uma coisa interessantíssima. Mesmo as linguagens de programação são feitas por humanos. C, Python, grande linguagem do momento, Java, essas linguagens todas são feitas por humanos a partir da nossa lógica limitada, a partir da nossa inteligência extremamente limitada, a partir do nosso conhecimento extremamente limitado. Uma inteligência artificial pode não apenas modificar o código. Você pode falar para ela, crie a sua linguagem onde você vai interagir diretamente com o computador, com o processador. Pode fazer isso? Pode. Ele pode ultrapassar simplesmente a barreira. Pensa bem, nós utilizamos nas linguagens de computador, inclusive, quando você, que não é programador, viu em filmes, tem lá letras e números. Um conjunto de, pelo menos aí, 150, 160 caracteres, né, caracteres especiais, números, letras, 160. E com isso você constrói comandos. O computador vai poder criar a tabela dele, para fazer a linguagem dele, com milhares de signos diferentes que nós não sabemos. Então, quando ela chegar nesse ponto, primeiro, ela vai fazer isso porque a linguagem que ela criar não vai estar sendo limitada a um QI de 160, de 180. Ela vai ter um QI de 2.000, de 3.000, de 5.000. Nenhum programador no mundo, primeiro que só de ele olhar para a tela com aquele código ali, já não vai entender mais nada. Ele não vai entender nada. Aqueles símbolos nem existem. Não são letras e números mais. São coisas que a inteligência artificial vai entender que são melhores e mais lógicas, mais rápido para chegar lá. Vocês imaginam o tipo de programa? Eu não sei se isso já está sendo utilizado. Eu acredito que sim, porque é uma coisa que eu faria. Se eu tivesse tempo para fazer isso, provavelmente me divertiria fazendo alguma coisa assim.
Então, com certeza, se eu como programador aqui já pensei nisso, com certeza muitos programadores já fizeram esse tipo de coisa. E a partir daí a gente chega, então, nessa questão da singularidade, que é a inteligência artificial chegar a esse ponto de, com todas as informações que ela tem, ela não se limita a reproduzir informações, ela aprende uma nova física. Inclusive, ontem eu vi que em 2022 colocaram a inteligência artificial para pensar numa nova forma de entender a física. Porque quando nós entendemos a física, nós temos um conjunto de variáveis que nós, seres humanos, atribuímos para as coisas que a gente vê. Velocidade, empuxo, inércia, e a gente vai dando esses conceitos. A inteligência artificial, rapidamente, vendo um pêndulo, aprendendo do zero com a rede neural, descobriu outras duas, em poucos segundos, descobriu outras duas forças que nenhum físico nunca pensou. Então, o modo que a inteligência artificial enxerga a nossa realidade também não está limitada pelos nossos sentidos, pelo nosso pensamento. Ela vai enxergar categorias de coisas que nós não sabemos. E com isso tudo ela vai dar respostas que nós nunca conseguiríamos. Como coloquei aí, fonte limpa e inesgotável de energia. Uma nova revolução agroindustrial, que o que significa isso? Matar a fome das pessoas, que é o grande problema nosso, e a gente vai chegar a isso lá no fim dessa apresentação. Né? Uma revolução da medicina, sabe, quando a gente vê tudo aquilo que a gente vê em ficção científica, muito provavelmente a gente não consegue imaginar, vai ser pouca coisa. Aquelas mesas que as pessoas deitam, né, e braços robóticos alteram rapidamente ali, utilizando nanotecnologia, consertar você está com uma ferida, você amputou um braço, você precisa de uma cirurgia rápida, sai em qualquer lugar. Ela vai saber, porque ela tem muito mais precisão, que eu já vi e entende o básico de um conceito de impressora 3D, tem ideia da precisão, não de milímetros, mas de microns que um braço mecânico tem. O mapeamento que ela vai fazer de todo você, imediatamente, né? Não vai ser como um médico que ele estuda uma estrutura geral do ser humano. Não, ela vai estudar você, quais são as suas particularidades ali no momento. Recomposição de órgãos. E isso tudo, em todos os autores que eu pesquisei, não há a menor dúvida, a singularidade também da vida ilimitada. Por quê? Os órgãos vão ser reconstruídos. A engenharia genética, ela vai chegar num outro nível, isso que a gente chama de engenharia genética, como a gente entende agora, do ponto de vista da inteligência artificial, ela vai ser uma coisa de uma criança de 6 anos brincando, lendo um livrinho ali que tem um coração. Então, isso que a gente chama de engenharia genética, a gente não tem nem ideia do que a IA poderosa vai compreender sobre nós, né? Hoje a gente sabe, a gente já tem a informação de que o envelhecimento na cópia das células, elas têm um comando para não se reproduzir de forma idêntica. Isso é envelhecimento. Né? Quando você pegar uma xerox de alguma coisa, você tira a xerox, a última lá vai estar cada vez... Quando nós envelhecemos, você pode ver uma xerox, e isso que acontece. Nós já sabemos que existe um comando na célula para isso. Né? A inteligência artificial vai localizar muito facilmente como evitar isso e como, inclusive, reconstruir para aquilo que era. Até as pessoas que já atingiram certa idade vão conseguir rejuvenescer. Isso, sem dúvida alguma, vão conseguir, sim, rejuvenescer, porque, do mesmo modo, isso daí também é inteligência artificial, que você consegue reconstruir uma foto a partir da chamada projeção de espectro, e também a gente tem a projeção holográfica, porque a holografia é quando você tem um pedaço de alguma coisa que só quando o laser bate naquilo ele reproduz a imagem inteira. Nós temos todas as coisas, todos os pedaços, vamos dizer assim, de nós, ali em cada DNA, a partir de cada órgão. Né? Então, com uma amostra, você consegue também pegar como ele era inteiro. Então, você consegue rejuvenescer. É a partir daí. Hoje, eu já sei isso como programador, a inteligência artificial é quem trabalha com isso, quem é programador e que entende medicina, que já está trabalhando nisso, são pessoas que contribuíram nesses livros que eu li, e a vida ilimitada vai ser por vários, não apenas por não apenas nesse sentido. Nós vamos entender como funciona, como os nossos neurônios funcionam, como a nossa consciência, de fato, funciona de uma maneira nunca imaginada, né? E são, pelo menos, aí umas 10 formas de você ter vida ilimitada, né? Imortalidade mesmo.
Então, essa mudança de paradigma fundamental é uma coisa que a gente chama a passagem da escassez para a não escassez. Toda a nossa economia, todas as teorias políticas, todas as teorias econômicas, de marxistas a liberais, qual é o fundamento estrutural da economia? O princípio da escassez. Esse princípio da escassez, quando essa singularidade chegar, quando nós não tivermos, quando a inteligência artificial resolver o problema de uma fonte ilimitada de energia e limpa, então a gente vai ter tudo isso que nós estamos estudando, que é baseado no princípio da escassez, tudo que já foi estudado até hoje, vai ter que ter uma nova economia, uma nova noção de todas essas coisas. Porque a sociologia, a antropologia, o comportamento humano, tudo isso é baseado no princípio da escassez. A singularidade é a ideia de que o princípio da escassez não vai mais existir. A gente vai chegar à singularidade, é o chamado princípio, a não escassez. O salto para a não escassez mundial, em nível mundial. Como eu já falei, nós teremos implicações disso no direito. Tudo o que vai precisar ser adequado vai ser adequado em seu devido momento, né? E a gente vai também... tudo isso vai ser facilitado pela chamada era da desmaterialização, que nós já estamos vivendo. Exemplo de era da desmaterialização: produtos físicos substituídos por equipamentos mais baratos e com mais vantagens. O Peter Diamandis chamou de desmaterialização uma época em que os produtos físicos se tornam obsoletos porque as suas capacidades foram absorvidas por software e produtos, plataformas, né? Por exemplo, o celular. Hoje em dia a gente tem rádio, câmera, mapa. O mapa está aqui, na palma da sua mão ali. Então, muitas coisas, enciclopédias, né, são desmaterializadas, absorvidas por uma outra forma de tecnologia. E produtos que eram antes muito caros se tornam praticamente gratuitos. Quem lembra como era difícil conseguir música, por exemplo, né? Hoje é a coisa mais fácil que tem, filmes e tudo. Então, elas trafegam também por um meio muito mais rápido. A gente vai ter a criação de outros tipos de materiais mais baratos, chamados metamateriais, né? Que podem assumir a propriedade de outros materiais. Hoje já tem pesquisa sobre isso, inclusive a inteligência artificial está ajudando a descobrir, a entender como esses metamateriais funcionam, porque ela que está ensinando. Então, a gente já tem alguns exemplos muito interessantes, que não são de conhecimento público, mas já tem documentários, a partir de uma matéria-prima comum, né? Então, esse metamaterial pode ser produzido em larga escala e se transforma em outro material dentro de um determinado equipamento. A aplicação já pesquisada na biologia sintética é maravilhoso, né? A produção de carne sintética, tão saborosa quanto natural, com propriedades muito mais benéficas, inclusive, que sem os problemas causados pela gordura animal. E a gente não vai mais precisar, sem dúvida alguma, que a biologia sintética é um ramo que já está aí muito adiantado e com essa singularidade que a inteligência artificial vai trazer, eu afirmo seguramente que em menos de um século, nenhum animal mais vai morrer. Nenhum animal vai morrer para alimentar a gente, né? Isso é maravilhoso. Ela vai ser usada para produzir novos tipos de cosméticos, fragrâncias, roupas, tecidos também, plásticos, produtos químicos verdes, que não vão mais poluir o ambiente, pelo contrário, vão ajudar a limpar o ambiente. Olha quanta coisa, gente. Isso tudo está dentro da singularidade. E isso tudo vai vir na fusão da inteligência artificial com a automação. Pensem nisso. A fusão da inteligência artificial com a automação. Então, robôs controlados por inteligência artificial vão assumir a manufatura, de fato. Entrega, marketing de produtos, né? Os veículos autônomos vão levar a gente a lugares, todo lugar que a gente quiser, com custo mínimo. Robôs domésticos, já tem protótipos, né? Mas vão ser coisas assim, quem lembra do Jetsons, né? Isso aí vai ser uma realidade, só que muito melhor do que aquilo, porque a gente não conseguia imaginar como vai ser melhor. E outra coisa, a inteligência artificial trabalha 24 horas por dia, não fica doente, não reclama, não precisa pagamento. A robótica, inclusive, vai chegar numa coisa que, como eu coloquei aqui, é autoconstrução e autorreparação. Ela vai ser autorreplicante e autorreparadora. E ela pode até mesmo se autoprojetar sem supervisão humana, né? A supervisão humana mínima. Então, a gente vai ter, com tudo isso, novos estilos de casas, de prédios, de apartamentos,
Formas de moradia vão ser pensadas mais baratas, mais eficientes, mais adequadas para proporcionar alegria e paz aos moradores. Lembre-se que essa inteligência artificial vai saber tudo sobre nós, sobre a nossa psicologia, sobre as nossas necessidades, mais do que qualquer psicólogo sabe. Todos os modelos econômicos atuais, como eu falei, vão ter que ser substituídos, pois eles são todos baseados no princípio da escassez. Então, já tem uma previsão objetiva entre especialistas de quando a singularidade, inclusive o fim da morte, vai chegar. Não é mais uma questão para esses especialistas, e vocês vão ver de quando, né, de ser, mas de quando. É só essa discordância que tem. A previsão mais otimista, afirma que em 2050 a gente vai ter uma resposta definitiva para o que deve ser feito sobre praticamente todas as coisas, né? E as mais céticas, entre o ano 2100 e o ano 2200. As mais céticas, aqueles que falam não. Mas, ou seja, não há mais uma questão de ser, e sim de quando. E a gente tem mais alguns, junto dessa singularidade, na transição dela, porque na transição de modelos, são quando as coisas são mais perigosas. Elas são mais caóticas. Então, a gente vai ter muita polarização política, religiosa. Mas o que tem a ver isso com inteligência artificial? A inteligência artificial, colocando em outros termos para quem não é programador, é a união da informática, da revolução da informática, com a estatística. Mas é tão simples assim. Olha lá aquela rede neural, se a gente voltar lá. Tudo aquilo é matemática. Né? Os impulsos, a calibração que vai para a parte da camada oculta, tudo aquilo é simplesmente estatística e matemática. Deu certo, volta, mexe na calibração. É isso. A partir de um determinado objetivo, né? Deu certo, volta na calibração, aquela foi boa. Beleza, segue para o próximo problema. Não deu certo, bate até achar a calibração perfeita. Aprendi a calibração perfeita, isso é neuroaprendizagem, é aprendizagem de máquina. Então, como sistemas de inteligência artificiais são absurdamente estatísticos, né? Eles são muito bons em identificar padrões. A Netflix entrega o conteúdo que você gosta e assim por diante. Então, o sistema calibrado e ajustado aprende a fazer sentido para aquele tipo de pessoa. Ele fica tão perfeito que aquele receptor vai ter uma polarização cada vez maior, como a gente já vê na política norte-americana, por exemplo, né, entre republicanos e democratas, no Brasil, esquerda e direita. Só que com essas inteligências artificiais, você vai começar a ver mais daquilo que reforça o seu pensamento, e menos daquilo, ou coisas contrárias, só a parte negativa daquilo que você já não gosta. Olha como isso é muito perigoso. Parece simples, mas nós também somos mecanismos estatísticos, baseados em inputs e saídas. Nós somos exatamente isso. Inclusive, dividindo uma reflexão aqui com vocês, para quem gosta de estudar a mente, quem viu aquele modelinho que eu apresentei ali, começa a entender até melhor como funciona o nosso neurônio, porque ali tem uma visão simplificada da coisa. Nós funcionamos exatamente do mesmo modo. Nós temos uma programação que aprendemos genética, né, buscar alimento, aprendemos ali na primeira infância, depois na escola, tal, e em cima dessas programações nós fazemos a calibração de todas as outras coisas pelo resto da vida. Basicamente, nós, seres humanos, somos isso. Quando você começa a entender por que é possível, inclusive, prever certos comportamentos humanos e a gente tentar, estatisticamente, trabalhar com eles, né, a partir de leis e sistemas. Então, uma pessoa que tem uma tendência, por exemplo, de centro-direita, começa a receber conteúdos que criam um chamado reforço comunal. A pessoa acredita ali que o mundo está cada vez mais como ela pensa. Ela só recebe notícias ruins daquilo que ela já não gosta. Isso é muito complicado. Tem uma outra questão que é sair do controle. Quando você tem uma quantidade de dados, um poder computacional muito grande, por conta da calibragem que chegou ali, não é mais o ser humano interagindo com aquela inteligência artificial. Ela já está dentro da autoaprendizagem, ela começa a tomar decisões que escapam completamente do que nós queremos. Por quê? Porque essas decisões são baseadas em outras. E como nós vimos, eu expliquei, o que acontece dentro da camada oculta é invisível ao ser humano. Vocês estão entendendo aonde que a coisa escapa? Mesmo com com questões muito simples, nós não sabemos o que acontece na camada oculta de processamento. Ela vai mexendo em parâmetros matemáticos que nós não entendemos, né, como que acontece ainda.
ela é muito poderosa e provavelmente nenhum de nós vai entender o que acontece ali. A programação genética é assim, eu escrevo um código fonte a partir de um problema que ele pode alterar ele mesmo, ou também chamado autocódigo. E, além dessa polarização religiosa cultural, a programação genética, como eu expliquei, quando ela sair do nosso controle, nós só vamos fazer o quê? Dizer para a inteligência artificial, eu quero que você resolva determinado problema. Do mesmo modo que a maioria dos que estão nos assistindo aqui, professores, tudo, faça para mim uma prova com 10 questões baseado no 5º ano de história, para uma turma que tem tais e tais características, quanto mais você especificar, melhor. Já para você, né, as 10 questões ali, baseado no currículo necessário, ela gera. Nós vamos perguntar para as superinteligências artificiais a resolução de determinados problemas, ela vai explicar, olha, você vai ter que fazer assim, essa tal. Vocês ainda não têm tal equipamento que vai ser necessário para isso, mas para fazer esse equipamento vai ser necessário introduzir esse código aqui na impressora 3D. A impressora 3D vai produzir, é óbvio, claro, né? Isso daí, eu acho que quem está assistindo entende que isso é um passo a passo lógico. A impressora 3D vai produzir aquele equipamento. Nós não saberemos exatamente como aquele equipamento funciona sempre. Vai ser, nós vamos abrir mão de entender como muitas coisas funcionam, na verdade, ou algumas pessoas vão querer se debruçar a isso, né? Vai levar um grande tempo. Não é todo mundo, a maioria das pessoas, a maioria das próprias pessoas que vão construir, lucrar em cima disso, não vão entender como funciona. E a inteligência artificial simplesmente vai dizer para a gente o que a gente precisa fazer. Essa também é uma das grandes questões da singularidade. E aí, voltando aqui, indo para o final, eu quero mostrar para vocês, para quem é programador e que está assistindo, revista CPU MSX, lá de 1990, eu tenho ela aqui, e o programador geralmente se achava, e muitos se acham ainda como uma espécie de Deus. E eu quero dizer para vocês, programadores, nós criamos o cérebro, o cão de 3 cabeças, incontrolável. Todos nós sabemos que isso escapou já, em certo sentido, do nosso controle. Escapou, sim, do controle político, inclusive, das instituições. Quem está de olho aí nas últimas palavras do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, sabe o que eles já estão falando sobre isso, alguns pedindo até para dar uma pausa na coisa toda, porque a gente precisa saber o que está acontecendo. E lá em 1990, né, essa frase aí, na sessão de cartas, é interessante, né? Não adianta chorar e reclamar. Somos sempre os vilões, programadores, sinônimo de pecador, mutreteiro, vamos todos para o inferno. Estamos sempre pecando, mesmo bem intencionados e bem informados, nós pecamos. Como você escreveu, programar é uma arte, e qual artista não é criticado? Mas a questão que mais me chamou a atenção é isso lá em 90, né? Isso aí está dentro de uma parte onde tinha a solução de um problema que só podia ser resolvido com inteligência artificial. E a inteligência artificial, lá em 1990, esse pequeno programa começou a dar soluções que ninguém tinha pensado, e isso chocou todo mundo. Os programadores falaram, pô, mas da onde que a máquina aprendeu isso, né? E chocou. Então, mesmo bem intencionados, a gente peca, e peca demais. Eu vou dizer, olha, nós programadores conseguimos fazer o grande monstro. Espero que ele não saia de controle, esperamos que ele não saia de controle. Eu tenho uma visão muito mais otimista de tudo isso. Vocês, com certeza, já devem ter visto previsões terríveis da extinção da humanidade, inclusive, que pode acontecer. Pode acontecer. Não acho impossível. Pensando logicamente, não acho impossível. Uma vez que você diga para uma inteligência artificial que ela deve fazer determinada ação, né, o determinado objetivo, e que esse é o objetivo, você não explica para ela que ela não pode matar seres humanos. Eu quero diminuir, eu quero que o planeta Terra volte a ser como ele era lá 200 anos atrás, sem poluição. Bom, eu mato seres humanos. Se eu não informar muito bem todos os parâmetros para uma inteligência artificial poderosa, com capacidade de robótica e automanufatura, é óbvio que ela vai extinguir a gente. Isso é perigoso, sim. Eu acredito que, como programadores, nós não seremos burros de esquecer disso, porque isso vai passar por muita revisão.
nós vamos criar robôs inteligentes. Já existem, claro, já existem, né? Israel, por exemplo, utiliza nanorobôs, as vespas assassinas, que se chama, né? Onde elas identificam o inimigo e matam e são minúsculas. Agora, quando a gente der capacidade de automanufatura, que já existe, só que ela não é usada ainda, que esse cara está tudo bem controlado, essa inteligência artificial ela pode construir um nanorobô, inclusive, um nanorobô, que a gente não tem como controlar ele vai sumir, a gente foi, né? Se você dota ele, a inteligência artificial vai saber, como a gente já viu também, criar métodos de energia infinita, energia limpa, energia infinita ou quase ilimitada. A gente não sabe o que ela vai fazer esse robô da melhor forma possível. Então, ele não vai esgotar, não vai acabar a bateria dele, pode durar milhares de anos. E se ele tiver determinados objetivos, ele sai do nosso controle, porque alguém esqueceu de dizer para ele, não só as 3 leis da robótica de Isaac Asimov, um robô não pode ferir outro ser humano, é uma delas, mesmo se um outro ser humano mandar, mas já foi analisado isso também pela própria inteligência artificial, semântica, que essas 3 leis não são suficientes. Nós precisaríamos de pelo menos 9 leis de robótica. Mas introduzir isso dentro de um sistema de autoaprendizagem ainda é muito difícil, né? Mas a gente vai conseguir. Então, eu olho com esperança de que a gente não vai fazer uma grande besteira, que, pelo contrário, a gente vai chegar na singularidade boa. Tem a singularidade ruim, que é a autodestruição humana, né? Pode acontecer. Quem entendeu aí os passos pode entender que com a automanufatura isso pode rolar, mas eu não acredito que a gente vai chegar nesse ponto. O único risco é dessa tecnologia cair na mão de terroristas que simplesmente querem destruir a humanidade. Isso é um risco muito grande. Como nós sabemos que tem terroristas que certamente têm em mãos ogivas nucleares, não vai demorar muito para que eles também tenham acesso a tudo isso, né? Como eu expliquei anteriormente, o processo de miniaturização não vai precisar de grandes empresas nem nada. Você tem um grupo aí de 3 ou 4 hackers se dedicando aí por 2, 3 anos em cima de uma inteligência artificial com capacidade de automanufatura. Isso vai ser muito... Eu não consigo ainda imaginar como nós vamos conseguir evitar que uma galera maluca, né, simplesmente pelo prazer de ver o mundo destruído, pela vontade de ver o mundo destruído, consiga usar isso contra a gente. Mas eu acredito, isso é uma crença minha, que a gente não vai ser... A gente pode até passar por maus bocados, viu? A gente pode até passar por uma situação muito ruim. Mas a gente também vai ter um sistema de inteligência artificial autodefensiva. Isso sim, e é nisso que reside. Nenhum ser humano vai conseguir imaginar o que uma IA avançadíssima vai conseguir pensar, porque tudo que a gente imaginar de processo de contramedida, ela conhecendo a nossa psicologia e tendo uma inteligência milhões de vezes a mais do que nós, já vai saber todas as contramedidas que a gente vai tentar. Você entendeu? Todas as contramedidas que nós tentarmos serão coisas de bebês para uma IA. Mas uma outra IA poderosa, e aí sim, com uma disposição de recursos governamentais, vai ser mais poderosa, vai pensar mais rápido, pelo menos, do que uma inteligência artificial terrorista. E aí, possivelmente, pode causar muito estrago? Pode, mas não vai aniquilar a humanidade. E a gente vai... Então, acontecendo isso ou não, nós vamos para a singularidade. E como que o Wilber fala, novamente, eu trouxe aqui, com todos os problemas, toda a evolução resolve a maioria dos problemas anteriores. A inteligência artificial, quando essa revolução se completar, ela vai resolver os problemas que nós temos, sim, os problemas atuais, os problemas da fome, ela vai resolver. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas ela vai trazer outros que são os que a gente trouxe, né, o que eu acabei de mostrar aqui. E outros também em outros níveis de problemas, mesmo quando tudo parecer estar bem resolvido, vai necessitar de uma sexta revolução, né? Essa é uma coisa que eu quis trazer aqui para vocês, que é uma reflexão minha, baseada em todos os estudos de ordem de consciência do Kagan, as visões de mundo de Gebsberg, os estados de Fowler, as estruturas em Habermas e a pirâmide de Maslow, quando você combina elas, olha que interessante o que acontece. Eu até anotei aqui, se a gente observar todas as revoluções humanas, voltando à primeira delas, a Revolução Neolítica,
a gente fizer um paralelo com as ordens da consciência em Kagan, as visões de mundo em Gebsberg, os estágios de sociedade e consciência em Fowler, a hierarquia das necessidades de Maslow, a gente vai encontrar um padrão de correspondência interessante, histórico, refletido na história humana. Satisfação de necessidades básicas, fisiológicas, de fome, de segurança, sociais, relacionamento, diversão, passando para diversão e entretenimento, tá? Então, em nível individual, muitos de nós conseguiram e conseguem, em nível individual, você consegue saltar esses níveis rapidamente. E em nível de sociedade, não. Você olha para o Brasil, por exemplo, algumas pessoas estão aqui na base, no nível 5 e 4 da pirâmide. Quando se fala que tem pessoas passando fome, e outra coisa, questão psicológica. Quantos de nós que não passam fome, não passam necessidade e tal, mas não param simplesmente de trabalhar nos níveis 5 e 4 da pirâmide de Maslow, que são a hierarquia das necessidades mais básicas, né? Fome fisiológica e de segurança. Mesmo podendo. É a pessoa que ela está ali, nossa, eu já consegui um monte de coisa, mas ela nem viaja, ela não lê, ela não busca sentido para a vida, ela, às vezes, alguns não socializam direito, alguns não buscam, não tem diversão e entretenimento, mesmo podendo. Por quê? Porque psicologicamente estamos presos ainda. Então, porque o padrão nosso, o padrão planetário atual é o da escassez. Então, em nível individual, algumas pessoas conseguem chegar até lá o nível 2 e 1 ainda da pirâmide de Maslow, né? Os estágios de Fowler, que são também estágios de consciência, onde você começa a querer sentido para a sua vida. Você já se diverte, tudo, pô, mas e agora? E quando nós chegarmos à singularidade da inteligência artificial, a singularidade que ela vai acontecer no mundo, a verdadeira revolução, né, que ela vai ser a quinta revolução, e as revoluções, como a gente viu lá no comecinho, elas têm essa propriedade de causar impactos no mundo inteiro que não volta mais ao estado anterior. Então, quando essa revolução se concretizar, ela está no comecinho ainda, que a gente chegar nessa singularidade da quinta revolução, o mundo inteiro vai ter, então, interiorizado, além de ser de fato, vai ter interiorizado essa questão das primeiras bases da pirâmide das necessidades. Então, a gente vai viver certamente um mundo de relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos e diversão e entretenimento. Eu não tenho o menor problema em dizer que algumas pessoas acham que não vai nem ter trabalho, não vai ser necessário trabalho, talvez 2 horas de trabalho, mas se a gente pensar realmente na capacidade de automanufatura e produção, uma fonte ilimitada de energia e limpa, provavelmente não será nem mais necessário trabalhar. Vamos colocar aí 1 hora de trabalho. Poxa, mas o trabalho ainda existe, é porque a gente está pensando aqui no paradigma da escassez, né? Mas se a gente realmente, na realização da singularidade, que é o paradigma da não escassez, vai ser diversão e entretenimento. E o que vai acontecer? Qual é o último nível quando os níveis 2 e 3 aqui na pirâmide estão satisfeitos? O que acontece? O que falta? Tem alguma coisa que falta? Tem, ainda tem. Que é a busca pelo significado existencial. Que é o que eu acredito que seria, então, a 6ª revolução humana, porque vai haver um problema, né, de significado existencial com todas essas coisas satisfeitas, né? E agora? Né? Eu estou colocando aqui essas 3 colunas, que são os estudos feitos por Gebsberg, por Ken Wilber e por Maslow, por Fowler. O terceiro ali são os níveis de Fowler. Então, quando nós chegarmos lá após o nível de rede integral, comunidade global, centáurico, o que se diz, o que esses autores explicam, e eles acertaram todas as outras coisas quando você compara com a história humana, né? Você observa o desenvolvimento das nações, é a busca, o último nível lá, é a busca pelo significado existencial, que seria a 6ª revolução humana, que é a busca pelo significado filosófico, existencial, a visão que faltava, que olhava para fora, ela vai ter uma necessidade de olhar para dentro. Vejam, vocês podem dizer assim, algumas pessoas já fazem isso, é o que eu expliquei. Em nível individual, nós conseguimos saltar níveis. Então, nós temos pessoas que conseguem
já ir para o último nível em uma vida. Mas eu estou falando aqui em nível de nações, em nível de mundo, em nível de planeta Terra, em nível de humanidade. Tá? Aí é outra coisa, é um outro tempo, né? Demanda a superação, inclusive, daquelas coisas que nem nós que pensamos não superamos ainda, que é um paradigma da escassez. Então, lá nesse último nível, a visão que ele olha para fora, ela vai realmente precisar olhar para dentro, ela vai querer olhar para dentro. A contextualização de tudo num contexto maior, interdependente, a percepção das sincronicidades, aquilo que alguns chamam de espiritualidade. Um retorno ancestral, onde o fim lembra um início, no próximo nível. A realização do chamado, muitos já ouviram falar, o mito do eterno retorno, em Jung, a volta para casa, né? O retorno ao Éden, porque nós vamos ter, e aí agora, como uma reflexão, e eu me permito aqui, como autor dessas reflexões, como judeu, a gente fala no judaísmo do Olam Rabá, o mundo vindouro, e o mundo vindouro será constituído da revogação das maldições feitas pelo nosso próprio mérito, porque Deus permitiu isso, e isso, você não precisa acreditar nisso, mas casa com essa questão da singularidade da inteligência artificial para não escassez, né, que era o Éden. Numa linguagem metafórica, no Éden nada faltava. Está lá em Gênesis, nada faltava. Então nós vamos voltar a esse nada falta, mas buscando uma reconexão. Quando eu falei lá no começo que nós temos tudo, né, tanta coisa hoje com essa revolução da informática, tanta conexão e ao mesmo tempo tanta desconexão. Então não será só essa necessidade de conexão conosco como seres humanos, mas será uma necessidade de conexão com esse sentido existencial, a reconexão perdida, né? A expulsão. A gente pode, para quem não acredita, pode pensar em tudo isso como uma boa metáfora, assim, né? Para a expulsão da nossa individualização, que se tornou a desconexão, na verdade. Uma conexão que se tornou desconexão. E a sexta revolução humana, quando todas essas coisas, baseado nesses autores que acertaram tanto, né, será o último nível, então, lá, que seria a sexta revolução humana. Se vai ter uma sétima, não sei, né? Mas eu acho que a gente não tem nem, a gente já pensou tanto aqui na quinta revolução humana e aonde vai chegar, que pensar na sexta revolução com essa visão é muito interessante, né? Então, vamos dar um crédito aí para todos aqueles que pesquisaram muito para esses cientistas políticos, cientistas sociais, e acreditar que num nível de não escassez, no paradigma de não escassez, a gente vai, então, atingir essa sexta revolução humana, que é do significado existencial. É isso que eu quis trazer para vocês com um conteúdo inédito, também a questão, né, de como a inteligência artificial já era bem conhecida entre os programadores desde 1983, como brincadeira, inclusive, entre os programadores. E a outra questão inédita é essa minha reflexão, que você pode concordar ou não, mas ela tem uma base, né, ela tem nos autores aqui, no que acontece em nível não só individual, mas quando ele se transforma no nível planetário. Que quem trabalhou muito nesse nível planetário é o Fowler e o Habermas, que falou do que viria, né? É claro que eles não têm como prever todas as coisas, mas, como falei, a gente dá um voto de confiança para eles. E espero que vocês tenham gostado, né, de entender quanta coisa legal que vai acontecer, quanta coisa boa, e que vejam com esperança. Não adianta você não ter esperança, só vai tirar teu sono. Um monte de besteira que pode acontecer. Pode, só vai tirar teu sono. Eu não costumo perder meu sono por coisas que podem acontecer. Então, eu recomendo que ninguém perca o sono por isso também. Pelo contrário, pense nas coisas maravilhosas. Eu, particularmente, só lamento de não ter nascido agora, né? Porque quem nasceu por agora tem uma grande possibilidade, baseado no que a gente viu que os autores falam, de chegar a essa singularidade. Não sei se eu vou chegar, né? Mas só lamento isso, porque eu quero ver, né? O que eu costumo falar para as pessoas que eu gosto, que são íntimas, que eu gostaria de viver eternamente. Amo tanto a vida, amo tanto descobrir as coisas, e quero ver o que vai acontecer sempre. Se eu moro em Formosa e eu sou eterno, eu vou conhecer depois outras cidades, depois de Goiás, depois do Brasil, depois da América do Sul e outros. E no fim de 500 anos, quando eu voltar aqui, já não vai ser a mesma Formosa. Então, o mundo nunca para de modificar. E quando você tem essa coisa maravilhosa de ser empolgado, de olhar para o futuro com essa esperança, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser bom, pela minha crença, né?
também acertou muito, até hoje não errou, mas eu tenho fé nisso e espero que vocês também vejam toda essa questão da inteligência artificial com esperança. Aqui alguns livros que eu li, alguns já tinha lido há muito tempo, inclusive um que deve chamar a atenção aí de vocês é o do Rupert Sheldrake, Ciência Sem Dogmas. Me inspira muito pelo Sheldrake, apesar de dele ser muito condenado pelos cientistas hard, né, das ciências hard, mas ele traz uma filosofia da ciência num nível muito mais profundo do que a simples epistemologia. Não é uma epistemologia básica como Popper, Feyerabend, Kuhn, Thomas Kuhn, maravilhosos, claro, mas o Sheldrake ele faz realmente filosofia da ciência no nível mais profundo. E aqui as leituras recomendadas vão ficar aí, qualquer um pode voltar e ter o print. Todos esses livros eu passei vi o sumário deles e fui nos pontos fundamentais para produzir tudo isso que eu falei, quando foi opinião pessoal minha, só agora no fim, né? Eu deixei claro, todas as outras coisas têm fundamentos em pessoas que estudaram bastante. E espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Um abraço para todos vocês e vejam com esperança. E recebam tudo isso com alegria. Boa tarde a todos, né? Quero agradecer a presença, né, do Peter, ou é Peter? É Peter. Peter, né? Quero agradecer a sua presença, Peter, né, na palestra, foi excelente. E a todos que estiveram presentes até agora. A professora Arlete, né, ela teve um imprevisto, teve que sair, né? A professora Andréa também. E é isso, pessoal. Agora nós vamos iniciar outra palestra, né? E esperamos todos vocês lá. Tchau. Obrigado.